Graças a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Muito bom estar na casa do Senhor, né? E às vezes tem dificuldades para chegar, né? Às vezes a gente tinha até alguma coisa que poderia ser feita, mas é importante estar na casa do Senhor, porque a igreja, ela foi instituída, criada, né? Ela foi elaborada, ela foi pensada pelo Senhor Jesus Cristo, né? E então, à medida que nós sabemos disso e nós nos dispomos, porque eu sempre falo isso, irmãos, poderia ter muito mais gente, mas a gente tem que se dispor. E à medida que nós nos dispomos a fazer aquilo que o Senhor Jesus Cristo pensou para nós estamos o quê? Obedecendo o Senhor Jesus Cristo. Isso é mais uma obediência. E nós vamos falar hoje exatamente de um assunto que está muito interligado a isso. E talvez muitos de vocês, com certeza, já ouviram o assunto que nós vamos falar. Por quê? Já teve talvez uma vida profissional, e dentro dessa vida profissional se fala muito disso que nós vamos falar hoje, se fala muito desse tema. E alguns conseguem, na vida profissional, chegar naquilo que ela pensou, ou naquilo que pensaram por ela. E muitos não conseguem chegar naquilo que ele pensou ou naquilo que pensaram por ela também. E é um assunto importante para as nossas vidas, tanto materiais como espiritual, porque tanto de um jeito como do outro, ou seja, tanto na vida material como na vida espiritual, isso te dá a visão daquilo que está por vir, para que você alcance aquilo que você deseja. E aquilo que foi pensado para a sua vida. E eu quero ler então com os irmãos, nós vamos ler duas passagens. Uma delas está em Atos, no capítulo 23, no versículo 11. Nós vamos ler duas passagens, as duas falam praticamente a mesma coisa. Só que uma é falado diretamente pelo Senhor Jesus Cristo para Paulo. E a outra fala a mesma coisa, mas por intermédio de um anjo enviado para falar com Paulo também. E nós vamos falar de um assunto, irmãos, que eu vou falar e muita gente vai falar assim, eu sei o que é isso. E muita gente vai falar, eu não sei o que é isso. Eu acho que a maioria vai falar, eu sei o que significa isso que o pastor está falando. Então, Atos 23, 11, está escrito assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, ao lado de Paulo, coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. E o outro versículo, ele está também em Atos, no capítulo 27, nós vamos ler dois versículos, o 23 e o 24. Lá já está escrito assim, porque esta mesma noite, aí Paulo já estava no navio que estava a ponto de naufragar. Ali, quando Jesus falou com Paulo, naquele primeiro versículo, Paulo ainda estava em Jerusalém, estava lá sendo julgado, e Jesus
se colocou do lado de Paulo e falou com ele. Agora ele já está no navio a ponto de naufragar. Quer dizer, já tinha acontecido alguma coisa na vida de Paulo, mas o propósito de Deus para Paulo continuava sendo o mesmo. E agora ele manda o anjo e ele fala assim: porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, ou seja, é preciso que você vá até Roma. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Amém? Podeis vos assentar. Então, aquele primeiro versículo que nós lemos, Paulo ainda estava em Jerusalém. Aqui ele já estava no barco, porque ele foi enviado de Jerusalém para Roma, como preso, e Deus tinha um propósito na vida de Paulo. E o assunto que nós vamos falar hoje, irmãos, chama-se assim, plano de carreira. Tem uma carreira proposta para cada um de vocês aqui. Então, quando uma pessoa entra numa empresa, entra em algum lugar, ela pode entrar em cargos baixos, mas ela almeja alcançar postos mais elevados. E a empresa que ela entra também tem pessoas que estão olhando o desenvolvimento daquela pessoa dentro daquilo que ela foi contratada para fazer. Então, ela pode ter sido contratada para ser o office boy da empresa, mas a empresa está olhando como essa pessoa desenvolve esse serviço, embora seja um serviço que por onde se começa, é um serviço importante, e a empresa está olhando para que dentro daquilo que aquela pessoa desenvolve durante a vida profissional dela, durante o tempo que ela está ali na empresa, como ela se sai para que eles possam, dentro de um plano de carreira, melhorar a vida profissional daquela pessoa, daquele jovem, ou daquela jovem que está ali trabalhando para aquela empresa, e que foi contratada com um objetivo. O objetivo do quê? De prestar serviços para a empresa onde ela está. E à medida que ela desenvolve aquele trabalho, irmãos, olha, presta atenção que é muito importante isso que nós vamos ouvir esta noite para a glória de Deus. E dentro daquilo que ela foi contratada, muitas vezes ela tem que passar por diversas dificuldades dentro da empresa para mostrar que ela tem um valor e que ela está interessada em prosperar ali, em trabalhar, em ajuntar, em melhorar a situação da própria empresa onde ela foi contratada. Então, a empresa começa a olhar para ela e ver que ela tem o interesse de subir profissionalmente, e a empresa começa a elaborar o que para ela? Um plano de carreira. O que é um plano de carreira? De acordo com aquilo que aquela pessoa está desenvolvendo dentro da empresa, está fazendo dentro da empresa, tem pessoas que foram preparadas para ver isso. Às vezes a pessoa pensa que ninguém tá olhando. Parece que ninguém me vê. Eu estou aqui, mas eu vou continuar fazendo o melhor que eu posso, porque para isso eu fui chamado para esse posto. E ela começa, mesmo parecendo que ninguém está vendo, ela faz aquilo que é o melhor que ela pode fazer. E daqui a pouco a empresa chama aquela pessoa e fala assim: olha, eu estou pensando nisso para você,
Você concorda? Tá dentro daquilo que você busca? Vamos fazer um plano de carreira para você? Vamos fazer um planejamento na sua vida para que você possa estar daqui a alguns anos assumindo coisas maiores do que você tem hoje? E assim é feito um plano de carreira para aquela pessoa. E do que depende aquele plano de carreira? Muitos deles não dão certo, viu, irmãos, dentro da empresa. Muitos deles não dão certo, e por diversas razões. Muitas vezes não dá certo porque a pessoa que precisa mostrar o serviço, ela começa a fazer o quê? Desanimar. Mas vai demorar demais. Não vai chegar. O que eu estou ganhando, estão fazendo outra proposta para mim aqui do lado. E lá eu vou ganhar mais, então eu não vou seguir esse plano de carreira, porque tem algo sendo oferecido para mim que é melhor do que aquilo que eu estou fazendo aqui. E aqui vai demorar 10 anos. Lá eu acho que em 2 anos, 3 anos eu alcanço aonde eu quero chegar. E muitas vezes pode ser possível que assim aconteça, e muitas vezes também não dá certo. E a pessoa fica nem aonde ela estava, nem aonde o outro lugar que estava chamando para que ela fosse, e ela fica sem nenhum lugar e sem o outro. E tem outras pessoas que se dedicam naquela empresa e elas assumem postos mais elevados. E isso na vida profissional é uma incógnita. E por quê? Porque depende tanto do empregador como depende do empregado, depende de se esforçar, de ser visto, de cumprir os seus horários, de cumprir as suas obrigações, né? De não ficar doente todo dia, né? Todo dia tem um atestado lá dizendo, não posso trabalhar porque hoje eu estou com dor no dedão, hoje eu estou com dor de cabeça, hoje eu não estou me sentindo bem. Então, tudo isso é visto, e aquela pessoa, se ela se esforçar, ela pode talvez não alcançar o grau mais alto, mas ela pode subir dentro da empresa e ter uma melhora na vida profissional, na vida material dela. Através do quê? De um plano de carreira. E isso pode acontecer tanto para quem está numa empresa, para quem trabalha por conta própria. Ele pode fazer um plano para a vida dele, pensando, olha, hoje eu estou fazendo isso, mas eu gostaria de poder fazer isto, de ter esta coisa, de ter essa máquina, de ter esse equipamento, de ter uma empresa constituída, de ter todos os meus negócios registrados, corretos. E essa pessoa vai evoluindo na vida profissional dela. Deu para entender, irmãos? E qual é o objetivo que um plano de carreira, ou um planejamento, né? Plano de carreira para quem é um funcionário e para quem é dono de uma empresa. Um planejamento, algo que ele está pensando para frente na vida dele, na vida profissional. Agora eu quero falar para vocês, irmãos, de algo que é maravilhoso, porque tem um plano de carreira na vida espiritual de cada um de vocês. Tem um plano de carreira na vida de vocês. Então, se a gente pegar e a gente der uma olhada rápida na igreja, a gente pode ver que algumas pessoas que há 10 anos atrás pensavam em ter uma determinada jornada dentro da igreja, não estão mais. E outras que não pensavam estar, estão. E outras que estavam, continuam. E algumas foram seduzidas por outras ofertas. Foram seduzidas por coisas que não nos levam a aquilo que Jesus Cristo, que o Senhor, como falou aqui com Paulo, Paulo, você vai para Roma. E Paulo não queria ir para Roma, mas Jesus falou para ele, você vai para Roma. E graças a Deus que Paulo foi para Roma. Porque ele indo para Roma, irmãos, ele escreveu, por exemplo, o livro de Romanos, Romanos capítulo 1, que é um divisor de águas hoje na humanidade. Ele escreveu Romanos 8, que fala do pendor, né? Não penhor, do pendor da carne e do pendor do espírito, que é um outro divisor de águas na sociedade, estou dizendo hoje,
principalmente hoje, nos dias atuais. Graças a Deus que ele foi para Roma, mas o plano de Paulo não era ir para Roma. Ele só foi para Roma porque ele recorreu a César, porque ele queria continuar em Jerusalém, mas ele acabou indo para Roma. E para ele, para que o plano de Deus na vida dele, para que o plano do Senhor Jesus Cristo na vida dele pudesse ser concretizado, Paulo foi o quê? Preso. Paulo foi o quê? Colocado grilhões nele. Não queria entrar no navio, porque ele falou, não está bom, o tempo, Deus falou comigo, o tempo não está bom para viajar. Não deve ser feito dessa forma. E eles falaram, não, nós vamos, já vimos, está tudo certo, está tudo em ordem, não tem problema nenhum, o tempo está bom, não vai chover, não vai ventar. E ocorreu o quê? Um naufrágio na vida de Paulo. Mas Paulo tinha um plano de carreira. E o naufrágio não teve poder na vida de Paulo. Não pôde tirar Paulo daquilo que Deus já tinha feito, o plano de carreira de Deus para Paulo. Paulo continuou. Foi lá na ilha de Malta. Chegou lá, a víbora picou Paulo. A víbora mordeu. Vai morrer. Não morreu, porque Deus tinha um plano de carreira na vida dele. Depois ficou lá, foi lá, curou o chefe daquela região lá. Tinha um problema, estava com um problema sério, com febre, uma série de enfermidades. Paulo foi lá, orou e Deus curou. Foi tirado de Malta, embarcou no navio alexandrino e passou por outras regiões e chegou aonde? Em Roma. Porque Paulo precisava ser usado em Roma. Tinha um plano na vida de Paulo. Meu irmão, minha irmã, tem um plano na vida de cada um de vocês. Não sejam, porque não tem, irmãos, nada que possa ser maior do que o reino dos céus, do que a coroa da vida eterna que está reservada para cada um de vocês. Vocês que se dispuseram a servir o Senhor Jesus Cristo, que se dispuseram a fazer a vontade de Deus, tem algo que Deus já preparou para vocês, e que a morte não tem poder, e que a doença não tem poder, até que aquilo que Deus colocou na vida de cada um de vocês esteja plenamente efetuado. Plenamente efetuado. Então, vou pegar um exemplo. Tinha gente que, quando entrou aqui, não sabia tocar. Não sabia tocar um instrumento. E hoje toca um instrumento. Tinha gente que não sabia cantar. E hoje canta para o Senhor Jesus Cristo. Aliás, todos nós, né? Todos nós temos essa oportunidade de louvar a Deus. E assim, na vida espiritual de cada um de vocês, pode parecer que não está acontecendo nada. Pode parecer que fico ou não fico, faço ou não faço. Eu quero dizer que o plano de carreira do Senhor Jesus Cristo para vocês é perfeito. Numa empresa, vou te planejar, você vai ser... Eu mesmo queria fazer uma coisa, eu fui fazer outra totalmente diferente. Mas pode parecer, o que você... eu gostaria disso, eu gostaria de fazer tal coisa, e você vai fazer uma coisa que não tem nada a ver, ou então deixam você de lado, põe outro no seu lugar, manda você embora, mesmo você sendo um bom funcionário, fazendo tudo o que necessita, transferem você de um lugar para o outro, da maneira que quiser. Não é assim na sua vida espiritual, meu irmão, minha irmã. O Senhor tem um trabalho para cada um de vocês, e Ele vai respeitar o plano que Ele fez na sua vida. E sabe qual é o plano que Ele fez para a vida de cada um de vocês? Serem coroados com a coroa da vida eterna. Agora,
eu posso deixar isso, se eu quiser. Eu posso deixar isso de lado e achar que eu tenho coisas o quê? Mais importantes a fazer. E a grande maravilha é que Deus Ele não quer que você faça coisa errada. Mas dentro daquilo, tudo que Ele criou, tudo aquilo que é de boa fama, que é longânimo, você trabalhar, você se esforçar na sua vida material, que ela é finita, né? Tem alguns anos que você vai trabalhar, e depois de alguns anos você não vai conseguir trabalhar mais. Então tem o tempo de você trabalhar, tem o tempo de você descansar, tem o tempo para todas as coisas. Está escrito lá no livro, está escrito na Bíblia, para tudo tem um tempo. Lá no livro de Eclesiastes está escrito, para tudo tem um tempo. Agora, eu posso mudar o meu plano de carreira. Os irmãos estão entendendo quando eu estou falando no plano de carreira na vida espiritual? Eu posso mudar. De que maneira? Deixando de fazer as coisas que foram propostas dentro da minha carreira. E é necessário, irmãos, a gente falar dessas coisas, porque a gente se esquece que Deus é aquele que tece, é aquele que elabora tudo aquilo. Sabe por quê? Porque os olhos deles estão sobre vocês. Graças a Deus que eu faço parte desse vocês. Os olhos dele estão sobre vocês. E ele está olhando para cada um, assim como um diretor de empresa, alguém que está lá à frente, com todas as falhas dele, ele olha e vê, olha, aquele ali me parece uma pessoa diferente. O juízo de Deus é perfeito. Ele olha para vocês e fala assim, eu quero que a irmã Rosângela seja abençoada através dessa carreira. E a carreira dela não necessariamente é igual da irmã Rosilene, não é igual da Nadir, não é igual a minha, não é igual a do Estevão, não é igual da irmã Eunice, das duas Eunices. As duas chamam Eunice, mas a carreira podem ser totalmente diferentes. Mas o objetivo do Senhor Jesus Cristo é que todos aqueles que professam o seu nome e entregam a sua vida a Ele, alcancem a coroa da vida eterna. Ou seja, sejam salvos. Sabe por que nós estamos aqui? Para nós alcançarmos a salvação. E às vezes a gente vem para a igreja e não pensa nisso. Que isso faz parte do meu plano de carreira para entrar no reino dos céus. Faz parte do nosso plano de carreira, daquilo que Deus preparou para as nossas vidas, para aquilo que Deus está nos preparando. Então, Deus vai fazer com que você, por intermédio desse plano que Deus, porque tem um plano de salvação, e o plano de salvação é o Senhor Jesus Cristo. Tanto é que o Senhor Jesus Cristo tinha um plano na vida dele também, ou não tinha? Ele tinha um plano. E durante todo o tempo que ele esteve sobre a terra, andando como um homem, sentindo fome, sentindo dor, sentindo angústia muitas vezes, todo o tempo ele falava assim, eu preciso atender aquilo que Deus colocou na minha vida. E qual era o plano de carreira do Senhor Jesus Cristo, igreja? Morrer em nosso favor. E era o plano de carreira do Senhor Jesus Cristo. É morrer em teu favor, irmã Marli. Em teu favor, Luiz. Em meu favor. Em favor da Maria, pequenininha aí, mas morreu em favor da Maria. Morreu em teu favor, Isaac. E se ele não tivesse feito o plano de carreira que Deus colocou na vida dele, o que seria de cada um de nós? Então, o plano de carreira para o Senhor Jesus Cristo foi morrer, e morte do quê? De cruz. E Paulo ia para Roma. Tinha que ir para Roma. Mas, para ir para Roma, ele teve que ser preso, ele teve que pegar um navio que ele não queria, ele teve que sofrer um naufrágio. Não é brincadeira não, irmãos.
foi para uma ilha que não conhecia ninguém, foi picado pela cobra. E o que eu quero dizer para vocês, dentro do seu plano de carreira, tem as dificuldades que você vai passar. E isso não é uma coisa estranha, porque o plano de Deus para Paulo era chegar em Roma. E para chegar em Roma, ele teve que passar por tudo isso. Imagina lá, está no meio do mar, lá, revolto lá, e está lá, e olha, não vai morrer ninguém. Todos vocês vão chegar lá. E queriam prender Paulo, e falaram assim, ele não pode fugir, porque se ele fugir, todos nós que estamos aqui vamos ser responsabilizados por isso. E ele chega lá na ilha, e ainda falam assim, como talvez já tenham falado de você. Esse daí está, além de naufragar lá, agora ele era para morrer no naufrágio, não morreu. Assim como muitos de nós já era para ter morrido e não morreu. Aí ele fala, mas agora não tem jeito, porque ele não vai ter o que comer. E Deus vai te dar o que comer. Mas não tem jeito, porque agora a cobra picou Paulo, e não tem jeito, essa cobra aí é morte certa. E passa o tempo e Paulo não morre. E passa o tempo e a comida não falta na sua mesa. Mas não tem jeito, agora vai morrer. E muitos vão morrer mesmo, porque vai chegar o tempo de completar a carreira. Paulo, que tinha que chegar em Roma, no momento ele falou assim, combati o bom combate. Encerrei a carreira. E guardei a fé. Agora só me resta receber a coroa, que o justo juiz me dará naquele dia. Mas o plano de carreira dele estava completo. Vocês estão entendendo? Nós precisamos completar o nosso plano de carreira. Aí ele fala assim, mas eu guardei a fé. Completei a carreira, combati o combate, guardei a fé. Agora só me resta receber o quê? A coroa, que o justo juiz me dará naquele dia. E ele fala assim, e não somente a mim. Sabe de que ele está falando? De vocês, de cada um de vocês. E não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda, a vinda de Jesus. Então, a gente sabe que vocês vão passar por momentos difíceis. Todos nós. Essa semana não era para ser uma semana difícil, pastor. E o que Deus fez? Espera aí, eu vou ajudar o plano de carreira do pastor José Carlos. Vou te dar vitória, pastor. Para você continuar firme e saber que eu te assisto, como ele assistiu Paulo. Sentou do lado de Paulo e falou, Paulo, você vai para Roma. Mas o que ele quis dizer? Eu vou estar com você. O mar não vai ter poder na sua vida. Vão querer te prender lá. E ele ficou preso 2 anos lá em Roma, lá. Mas ele ficava numa casa que arrumaram para ele ficar. Tinha um soldado lá que tomava conta dele. E ele fazia o quê? Ficava pregando o evangelho. E aí vem esse livro aqui aos Romanos, que é uma bênção, porque Paulo confiou na carreira que Deus deu para ele. E sabe o que Deus está querendo falar conosco? Ele está falando assim, eu quero que você seja uma bênção com a carreira que eu dei para vocês. E que muitas vezes eu estou querendo correr dela. Estou querendo fugir. Como Jonas fugiu. Jonas não fugiu? Não tinha uma carreira para ele? Vai lá pregar em Nínive. Eu não. Estava querendo correr. Aí, tá bom, então vou pegar um grande peixe aí, você vai para o mar. A mesma coisa de Paulo, estava lá no navio, só que Paulo estava dentro da carreira. Ele estava querendo fugir da carreira. Não fuja não, meu irmão. Não fuja não, minha irmã. E deixa eu falar, na vida de cada um de vocês tem carreiras propostas maravilhosas. Deus vai recolher alguns? Vai. Tem um momento que ele vai recolher. O homem está o quê? Ordenado morrer.
Mas tem gente aqui com uma carreira de muito tempo, de jornada, porque teve homens de Deus que sofreram afrontas, mas teve homens de Deus que Deus colocou eles acima de todos, e ninguém podia tocar nele. Teve um servo de Deus que morreu queimado, porque ele foi falar da palavra de Deus. Mas teve um servo de Deus que ninguém pôde tocar nele. Martinho Lutero, ninguém pôde tocar nele. Eu falo, não vai tocar. E tem muitos aqui que já tem a ordem de Deus para que ninguém toque nele. Porque ele vai ser usado, ela vai ser usada, para que o nome do Senhor seja glorificado. E eu não sei a carreira de cada um de vocês. O plano de carreira de Deus para vocês, eu só posso dizer o seguinte: é perfeito para você entrar no reino dos céus. Perfeito. Não precisa nem tirar nem colocar nada. É perfeito para você entrar no reino dos céus. E talvez tem planos de carreira que são mais difíceis, e tem planos de carreiras que parece que são mais fáceis. Mas todos são perfeitos para que vocês entrem no reino dos céus. Só que, sendo mais tranquilo ou sendo mais difícil, vai aparecer luta na sua vida que você não queria. Paulo estava servindo a Deus e tinha pessoas com ele que estavam servindo. Ele falou assim, Alexandre, né? Alexandre Latoeiro, Latoeiro era o que fazia funileiro. É o funileiro. Ele me deixou, me causou grandes males. E estava andando junto com Paulo. Ô meu irmão, abençoa o teu irmão, abençoa a tua irmã. Perdoa. Para que vocês possam continuar caminhando juntos num plano de carreira que tem. Tem um plano de carreira na sua vida, Cleito? Ei, Gilberto, tem um plano de carreira. Talvez para você seja mais difícil do que para mim. Você precisa de alguém para te ajudar a vir. Se você precisar sozinho, você vem. Eu sei. Mas se tiver alguém para te ajudar, é melhor. Agora, tem irmãos aqui que são fortes, que têm saúde, que têm visão, que têm audição perfeita, que Deus já operou na vida deles, que Deus já curou, que Deus transformou. E está sendo seduzido por ofertas de outros locais. Não estou falando de igrejas, de outros locais de igreja. Estou falando de ofertas do mundo, do diabo. Para que você perca aquilo que você ganhou, aquilo que você se dedicou. E Deus quer, irmãos, que esse plano de carreira seja completo na sua vida. Porque isso é certeza de salvação. E às vezes, você está indo bem no plano de carreira. E aí, pastor Domingos, parece enfermidade, que você não está acostumado. Aparece uma enfermidade que você fala assim, mas não é possível. Eu vi os outros falar disso, mas não, eu nunca pensei que isso ia acontecer na minha vida. Eu via falar disso, mas parecia tão longe. E daqui a pouco está do seu lado. Daqui a pouco está junto com você. Algo que você não esperava. E não só enfermidade. Lutas, dificuldades. De repente vem uma depressão que você não sabe de onde. De repente vem algo que você fala, mas Senhor, como Paulo, eu no meio do mar. Não sei se era de dia, se era de noite, se a onda levou, se ele sabia onde ele estava. Com certeza nem devia saber o lugar que estava. Como o Jonas não sabia. Imagina dentro do lá, uma escuridão tremenda dentro do ventre de um peixe. Cheio de alga, devia estar um cheiro horrível, devia estar uma situação tremenda. Mas o plano de carreira para Jonas continuava nas mãos de Deus. O plano da sua carreira, pastor Domingos, continua nas mãos de Deus. Continua nas mãos de Deus. E de repente o peixe vai lá e vomita Jonas na praia. E Jonas continua a caminhada dele.
Quantos aqui o peixe teve que devolver vocês? Até tentou, até pegou na boca. Até o leão chegou lá e colocou os dentes. Mas foi o libertador que te tirou das garras do leão. Te tirou das garras da morte. Não, ainda não é tempo. Ainda não é tempo. Porque eu tenho um plano de carreira que ainda não findou. E aí, nós ficamos imaginando o que é que o Senhor Jesus Cristo tem para cada um de nós. E eu sempre falo isso daqui, eu vou falar novamente para vocês. Sabe o que ele falou a respeito de você, meu irmão José Wilson? De você, Elza? De você, Ivete? De você, Nadir? De você, Ivanise? De você, Júlia? Vou vos preparar lugar, para que aonde eu esteja, vocês estejam também. O plano de carreira aí para a vida de vocês. O plano de carreira de vocês é estar aonde o Senhor Jesus Cristo já está. Então, se na sua vida profissional você tem anseios, né? E é lícito? É lícito você buscar o melhor. É lícito. Buscar o melhor na sua vida profissional é lícito. E Deus não condena isso. Deus, de uma forma nenhuma. Mas só que também tem um plano na sua vida espiritual. E a esse eu posso deixar um pouquinho do lado, de vez em quando, não fazer aquilo para qual eu fui chamado. E eu vou te dizer, se você for fiel no plano de carreira, que é o rumo é o reino dos céus, até aquilo que está embaraçado na sua vida financeira, aquilo que tem tirado aquilo que é lícito, que é teu, até isto, Deus ordena que seja devolvido, porque você está sendo fiel na sua vida espiritual, no seu plano de carreira que o Senhor Jesus Cristo colocou na sua vida. E não se assuste se de repente Ele der na sua mão, porque aquele que é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Tem uma carreira proposta para cada um de vocês. Pastor, você sabe, eu não sei, talvez algumas coisas eu saiba, mas muito pouco. Mas Deus tem o perfeito controle de tudo aquilo que Ele prometeu, de tudo aquilo que Ele tem para você. Ele já sabe aonde você vai chegar, Ele já sabe a sua posição, Ele sabe onde você vai pregar, o que você vai falar, Ele sabe quem vai ser seu marido, quem vai ser a sua esposa, Ele sabe os teus filhos, Ele sabe os teus dias, Ele sabe os fios que estão na sua cabeça, cada cabelo que tem, cada fio de cabelo, Ele sabe. Ele sabe, Ele tem pensamentos de bem, pensamentos de paz para a sua vida, mas Ele está nos avisando hoje, tem um plano de carreira para você. E nós precisamos saber disso, para que eu não desista, porque o Luiz pisou no meu dedinho, e o Luiz é pesado, se você pisar no meu dedinho vai machucar. E aí eu desisto, e aí eu paro, e aí eu mudo. Mas tem um plano de carreira para vocês. Aonde que Deus está colocando vocês? Aqui. Aqui é uma igreja de Deus. É uma igreja de Deus. Porque a palavra de Deus está sendo pregada aqui. A palavra de Deus é o que nós buscamos atender, obedecer. E tem algo para você. E às vezes a gente está passando por uma luta que você nunca imaginou. Nunca pensou. E Deus está dizendo para você, fica firme.
Volta. Veja onde você caiu. Veja onde você errou. Tem lá em Apocalipse, né? Acha aí para mim essa passagem que fala lá da igreja, que igreja que é. Dois, 5. Oxe, estava aqui, ó. Está escrito assim, ó, a igreja em Éfeso. Lembra que uma vez a gente falou um pouquinho de cada igreja? Então, tem a igreja de Éfeso, que estava hoje, seria lá no lugar onde está a Turquia hoje. Estaria naquela região da Turquia. E no 5 ele fala assim, ó. No 4, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, vem a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. E aí todo mundo fala, isso está falando para o anjo da igreja. Não, está falando para todos nós. O teu candeeiro, aquilo que te ilumina, é o Espírito Santo de Deus. É aquilo que realmente tem valor nas nossas vidas materiais. Então, não vacile, irmãos. Continua firme. Todos vocês têm uma carreira. Sabe o que o inimigo está fazendo nesses dias aí agora? O que está acontecendo? Está querendo colocar irmão contra irmão. Dizendo assim, ele gosta mais daquele lado que gosta de você. Está querendo colocar irmã contra irmã. Pai contra filho, filho contra pai. Família contra família. Está erguendo uma família aqui, outra família aqui, para uma ficar guerreando com a outra. E sabe o que Deus quer para as nossas vidas? Ele quer paz, longanimidade. Olha o fruto do Espírito. Fala alguns aí, a gente já falou esses dias do fruto do Espírito. Fala para ver se o que você está fazendo está dentro do Espírito. Se o que você está fazendo está dentro do fruto que foi deixado quando Jesus subiu, o Espírito Santo de Deus. Fala algum fruto aí. O amor não suspeita mal. É verdade, o amor não suspeita mal. Fala para mim um fruto do Espírito e vê se o que você está fazendo está de acordo com o fruto do Espírito. Porque senão eu estou fora da carreira proposta. Porque a carreira proposta não é para dar lugar para o fruto da carne. Na realidade não fala fruto da carne, fala obra da carne, né? Não é para dar lugar para a obra da carne, mas é para dar lugar, e Romanos 8 fala disso. É o pendor, né? É a inclinação. Para onde você se inclina? Para onde você se coloca? E me fala aí um fruto do Espírito. Mansidão. Não, eu não. Eu não. Que mais? Que mais que tem de fruto do Espírito? Temperança. O que é ser temperante? É saber analisar as coisas, meu irmão. É olhar. Não, mas não precisa chegar nisso. Não precisa fazer isso. Por quê? Porque eu tenho um plano de carreira. Eu tenho um plano de carreira. E de repente, o plano de carreira é ter o Luiz comigo. E eu vou chegar para o Luiz, fica de lado, Luiz. Mas meu plano de carreira é correr junto com ele. Vocês têm um plano de carreira que vocês estão correndo, todos vocês estão correndo juntos. Todos estão correndo juntos. Por isso que vocês estão aqui, porque estão correndo juntos. O que mais então? Falou o quê? Temperança. Falou o quê? Amor. Bondade. Fé. Domínio próprio. Oxa. Domínio dos outros é fácil.
mas meu domínio próprio, benignidade, bondade, longanimidade, tem. Sabe por quê, irmão? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Está escrito que às vezes o joio cresce junto com o trigo. Mas sabe quem tira o joio? Não sou eu. Eu não sei. Nem sei. Tomara Deus que não tenha joio. Mas se tiver, não sou eu que vou separar. Não sou eu. E às vezes o pastor quer fazer isso. Ele quer separar. Ele fala, isso é joio. E ele quer separar. Não foi dado isso. Quem sabe? Tanto é que fala assim, não, no dia da cega vai saber. Vai chegar o dia, não adianta querer. Você vai querer tirar o joio, e o que a palavra fala? Você pode estar arrancando o trigo. E aí, vem aquele que está escrito lá, ai. E quem está na frente de trabalho, pastores principalmente, presbíteros, tem que tomar um cuidado tremendo com isso. Eu não sei, eu vou falar, é joio, eu vou tirar. E de repente eu tiro o quê? Trigo. Que deveria estar correndo junto comigo. Deveria estar junto comigo. Mas eu sou muito grande. Então, se não der assim, não tem jeito de seguir junto, não. Sabe, irmãos, tem um plano de carreira para vocês, igreja. Viu, irmãos? Tem um plano de carreira para vocês. Viu, irmãs? Tem um plano de carreira para vocês. Viu, pastor Paulo Amâncio? Tem um plano de carreira para o pastor. Viu, pastor Sebastião? Viu, irmã Maria Lúcia, que nunca fala nada? Está aí. Mas ora por nós, irmã. Aceitou Jesus como Salvador? Busca a face dele? Tenta fazer o melhor? Tenta se esforçar? Então tem um plano de carreira para a irmã. Que pode ser totalmente diferente de outros. Agora quando te chamarem na empresa lá e falaram assim, eu tenho um plano de carreira para você. Viu, Juliana? Quando falaram, eu tenho um plano de carreira para você, você vai falar assim, graças a Deus, que bom. É bom. Mas no meu coração eu sei que tem um plano de carreira para mim, que vem dos céus também. Viu? Que Deus abençoe vocês. E que vocês possam estar firmes. Firmes. Que vai aparecer luta. Paulo também, ele tinha que chegar em Roma. Para ele chegar em Roma, irmãos. E Jesus tinha que chegar na cruz, mas ele chegou. Foi imolado, né? Foi sacrificado em nosso favor. Mas terminou. E ele fala assim, o que ele fala no fim? Pai, está o quê? Tudo consumado. Quer dizer, eu fiz aquilo que tu pediste para eu fazer. Está consumado, Senhor. Recebe agora o meu espírito. E está consumado. E vai chegar o momento que você vai falar, está consumado, mas agora ainda não está, não. Tem gente aqui com carreira longa, que está correndo e tem que continuar correndo. Viu, Neide? Não para. Viu, Priscila? Não para. Se mandarem você parar, não para. Viu, Raíssa? Não para. Guilherme? Não para. Daiane? Não para. Cleide? Não para. Mãe? Não para. Não para, Mingo. A enfermidade vai conhecer que você é homem de Deus. Irmã Marli, não para. Ela sabe que você é homem de Deus. E que está na sua vida é porque é carreira. É igual quando o homem chegou lá e falou assim, você não sabe, rapaz, que eu tenho poder aí para te prender, para matar, fazer o que quiser. Jesus olhou para ele e falou, nenhum poder. Se você tem algum poder sobre mim, é porque o Pai te deu.
Porque senão você não teria poder. Se a enfermidade está aí, é porque Deus permitiu, pastor. Mas ela não tem poder. Se Deus falar assim, vai embora, acabou. Então, permaneçam firmes. Tem um plano de carreira bom para você aqui, amanhã você vai subir de cargo. Puxa, que bom, vai ganhar isso, vai ganhar aquilo, vai ter isso, vai ter aquilo. Que bom. Pega e continue sendo bom naquilo que você faz. Continua melhorando, buscando mais, se aperfeiçoando naquilo que Deus deu para você fazer na vida material. Pode fazer. Mas quando fizerem isso para você, assim, graças a Deus, porque tem um plano para a minha carreira, para entrar no reino dos céus também. E essas coisas do mundo vão ficar aí, vão cessar. Um tempo cessa. E lá, esse tesouro lá, a traça não rói, o ladrão não rouba. Ninguém. Vocês vão ter um novo nome. Que Deus abençoe vocês. E que a gente possa estar correndo junto. E lembra, não vai ser só coisa. Vai acontecer muitas coisas boas na vida de vocês. Muitas. Deus vai dar muitas vitórias para vocês. Aliás, as vitórias, certeza, porque aquele que confia no plano que Deus colocou para ele, nenhuma. Eu não consigo tirar você da igreja. Nem se eu mandar você embora, falar a pior coisa, inventar, como já fizeram com o servo de Deus, testemunha falsa contra você, não consigo te tirar, se você estiver firmado no plano de Deus para a sua vida. Vai embora, não quero você aqui. Fala, Deus me colocou aqui, eu vou ficar aqui, nem que seja lá no último banco, mas eu vou ficar aqui glorificando o nome do Senhor, até que Ele venha. Que Deus abençoe vocês, pastor.